A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada, né, no meio dessa bagunça toda, né, às 2h26 da manhã, o texto base do projeto de lei que reduz as penas dos condenados pelos atos do 8 de janeiro, incluindo o ataque de 8 de janeiro, lá, a sede dos poderes, né, que a gente está vendo essas imagens aí. Quando apoiadores, então, do presidente Jair Bolsonaro invadiram e quebraram a sede dos três poderes lá em Brasília, e aí teve todo esse problema. O Bolsonaro pode ser beneficiado por essa medida que foi aprovada ontem. Ele foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, acusado, então, de comandar esse plano para dar um golpe de Estado e cumpre a pena na sede da Polícia Federal em Brasília. O deputado Nicolas Ferreira disse que Bolsonaro aceitou o PL da dosimetria. Vamos ver, então, a fala do Nicolas Ferreira, deputado federal. Deputado, uma dúvida. O senhor falou que o Bolsonaro ter dado aval seria para esse texto específico do Paulinho da Força, para esse que vai ser analisado? Sim, no sentido de dar esse aval para que a gente vote a favor do PL que viesse para cá para darmos um passo. Já são mais de 3 anos que nós estamos em uma luta pela anistia ampla, geral e restrita. Como eu disse aqui anteriormente, são muitas forças contrárias e nós estamos, obviamente, em desvantagem. Então, hoje, um passo que nós podemos dar é um passo para poder libertar uma parte dos reféns. Olha, agora o chamado PL da dosimetria será enviado, então, ao Senado. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, disse que ele deve ser votado até o fim do ano. Se for aprovado, Bolsonaro pode ter a pena reduzida e passar menos tempo na cadeia. O presidente Lula ainda pode vetar a proposta integralmente ou em parte. A decisão de colocar o tema em votação foi anunciada na manhã de terça-feira pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, e surpreendeu os líderes partidários. O tema da anistia e da redução das penas havia perdido impulso nos últimos meses. E aí, coincidência ou não, após essa meio que pressão do Flávio Bolsonaro em colocar o nome dele já agora como pré-candidato a presidente e falar que o apoio de Bolsonaro tinha condições, esse projeto avançou lá, né? Sim, a gente vê essa comunicação entre os atos, né? Funciona dessa forma. Eu sou uma pessoa, Mariana, muito institucional e pragmática até. Eu confio no papel do Congresso e para eu me revoltar em relação ao Congresso, eu preciso propor algo melhor. O que nós temos de melhor em relação ao que vai ser feito lá, que pode ser feito, é se candidatar. Enquanto eu não tenho um mandato como deputado, eu respeito o que é feito lá. Então, assim, se a dosimetria passar, ótimo, a decisão é válida, o Congresso está lá para isso. Eles são os representantes do povo e eles são os legítimos para traduzir essa expectativa do povo brasileiro em diminuir as penas e se isso por acaso vai beneficiar o Bolsonaro, com certeza vai, porque sempre beneficia o réu, né? Para beneficiar o réu, isso sempre pode ser aplicado. Então, eu concordo e aceito porque o Congresso está lá para isso. Para mudar isso, a gente teria que votar diferente. Então, é onde eu quero chegar, que se você não concorda com algum desses votos, é só observar quem está votando e quem não está votando, quem é contra e quem é a favor, e nas próximas eleições manifestar a sua revolta na urna eletrônica, que é o papel que cabe ao povo brasileiro. Então, eu confio nesse trâmite legislativo e eu acho que ele é extremamente legítimo. Esse PL da dosimetria sendo aprovado, então o rito vai ser Senado, né? Essa votação lá no Senado, a direita tem a maioria, né, para votação disso, e aí vai para o presidente Lula sancionar ou não. Ele vai sancionar isso? Ele não sancionando, volta para a Câmara e eles derrubam o veto, normal, né? Então, ou seja, a Câmara que tem vai ter a Câmara e o Senado, essa decisão. Sempre. O que você achou? E aí, por exemplo, já emendando aqui, se isso for aprovado, né, e a gente já imagina que deva ser, todo mundo que está preso, esquecendo Bolsonaro, todo mundo que está preso hoje, aquelas mais de
São quantas pessoas que estão presas? 60? Ainda temos mais de 60 pessoas presas 60 ainda. Vão ser liberadas já, porque já cumpriram, já estão há mais de 2 anos presos, né? Sim. Mariana, em tese, quando a gente fala do direito em si, o direito como está na Constituição, de novo, a gente sempre traz ela aqui de volta à baila, porque ela é o denominador comum das paixões, né? Se de um lado ou de outro, ela tem que ser a guia e a baliza daquilo que pode ou não pode ser feito. O correto não é dosimetria e o correto não é nem anistia. O correto é anulação de pronto. Por quê? Porque nós temos ministros, na função de juízes, instruindo processos prerrogativos que são exclusivos do Ministério Público. Nós temos ministros agindo como ministro da Justiça, instituindo, inclusive, oitivas e encaminhando, por exemplo, ações da Polícia Federal, sendo que eles não têm essas prerrogativas. Nós temos ministros da STF se reunindo com o comandante do Exército na casa do comandante, coisa que não foi feita nem na presença do presidente, porque o comandante supremo das Forças Armadas é o presidente, né? E sem o ministro da Defesa. Então, assim, se nós começarmos a elencar as aberrações jurídicas, nós temos que nos posicionar frontalmente contrário tanto à dosimetria quanto à anistia. O certo, se esse país realmente quer ser chamado de país democrático, independente dos personagens envolvidos, temos que anular esses processos, temos que fazer a indenização dessas pessoas que não foram levadas a juízo de forma incorreta, e temos que punir as pessoas. Por quê que isso é perigoso? Se essa dosimetria passa, e provavelmente Lula vai querer fazer política, e talvez ele até aprove. Por quê? Porque ele queria sair bem na foto. É o que se chama nos bastidores, vou usar um termo aqui que se usa muito na política, é o acordo caracu, né? É o acordo onde um lado só perde, o outro só ganha. Porque, na verdade, tirar as pessoas que estão presas já devia ter sido feito, independente desses acordos, estão se politizando a liberdade das pessoas, estão se trocando, negociando, barganhando a vida das pessoas. Tivemos gente que foi morta na cadeia e tinha laudo médico. Quem não se lembra da morte do Clesão? Isso é gravíssimo. Quem não se lembra aí de deputados que estão presos, mesmo com sua imunidade? Né? Quem é que não vai se lembrar aí, de novo, né? O senador Marcos Duval, a própria Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro. Quem não lembra do policial que também, que é deputado, né, foi preso lá atrás, o próprio presidente do PL, à época, preso também, e vários outros que tiveram que sair do Brasil, citamos Ramage, citamos outros. Então, para que o Brasil volte à paz, nós não podemos simplificar numa dosimetria. Dosimetria é bom para a oposição, porque o ano eleitoral se aproxima, porque agora nós já temos Flávio Bolsonaro, que está desimpedido de uma candidatura, de estar aí e provavelmente ganhará. Então, esses elementos é que estão levando a esse acordo, esse acordão chamado de dosimetria. Mas é o que tem também, né? Não tem. É o que está sendo colocado. O que conseguiu até hoje, né? Porque tem um ano, mais de um ano, que está tentando fazer isso. Agora, até só complementando o que você falou, que até o Alfredo falou aqui no meu ouvido, que realmente é verdade. Isso aprovado, aprovou, né? O STF pode derrubar? Pode. Ele pode tudo hoje. Inclusive, o Gilmar Mendes, né, ele disse que agora, ele legislando, existe um elemento do direito, Mariana, que se chama princípio da reserva legal. A única instituição que pode legislar, por exemplo, em matéria de direito penal é o Congresso. E ele vai lá e legisla o seguinte: não, impeachment de ministro agora só pode ser dado pelo PGR. Lembrando que o PGR foi sócio no escritório dele. Ou seja, ele está querendo dizer o seguinte: não é que a gente não pode ser impeachmentado, a gente pode, desde que não seja o povo que possa dar entrada, ou os representantes. Só pode ser via PGR.